Equipamentos do sistema multisplit. Para uns, um bicho de sete cabeças. Para outros, mais fácil que tirar doce da boca de criança. Mas no fim das contas, o que diferencia os equipamentos do sistema multisplit dos demais sistemas de expansão direta? É sobre isso que nós vamos falar hoje, no meu, no seu, no nosso podcast GBPFS. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast GBPFS. Para quem não me conhece ainda, meu nome é William Benedicto, sócio fundador da GB Assessoria Consultoria de Formação e instrutor de treinamento e profissional da área de climatização com mais de 20 anos de caminhada. Então hoje a gente vai falar sobre sistema multisplit. Como eu falei, para alguns é um bicho de sete cabeças, para outros é mais simples que chutar cachorro morto. Mas tem algumas particularidades, tem alguns detalhes que nem sempre a gente se atenta. Porque a gente é acostumado a só vender um multisplit. Então a gente vai lá, a gente vende, a gente instala, a gente faz, mas tem detalhes, tem algumas particularidades que quando a gente começa a dominar, fica muito mais fácil da gente vender. Fica mais fácil da gente conseguir convencer o cliente se ele é melhor do que as demais opções que nós estamos trazendo para ele. E isso vai muito de perfil de cliente, de perfil de empresa. A gente tem aí parceiros que são focados em multi-split, tem parceiros que são focados em split, tem parceiro que é focado em mini VRF, mini VRF. Então depende muito do tipo de cliente que você tem, qual é a característica de aplicação, certo? Então, a primeira coisa que a gente precisa lembrar e que faz a total diferença quando você vai especificar o equipamento é que é uma condensadora só. Então, o cliente vai ter uma única condensadora. São até 6 evaporadoras que a gente pode conectar. É 100% inverter. Então, consequentemente, só tem válvula de expansão eletrônica. Não tem capilar, não tem piston, mais nenhum desses outros componentes que a gente vê no on-off. Beleza? A gente sabe que o motor ventilador ou é BLDC ou é convencional, porque a gente sabe que tem modelos de evaporador que o motor ventilador dela é convencional, beleza? Ele usa capacitor. E padrão, ou vai ser só frio ou vai ser quente e frio. O que a gente precisa tomar muito cuidado é em relação às capacidades térmicas. Por isso que está listado aqui embaixo todas as capacidades que tem disponível no mercado. O que eu fiz? Eu peguei todos os fabricantes que tem multisplit, tá? Todos os fabricantes que eu conhecia, que tem multisplit, eu fui olhar e a gente chegou nesse modelo aqui. Então, nós temos condensadoras de 14.000 BTU até 48.000 BTU, modelos de evaporador Highwall de 7 a 24, cassete de uma via de 9 a 24, também como cassete de 4 vias, e o duto também de 9 a 24 mil. Então, esse é o line-up que a gente tem para usar. Não importa agora, tá? Não vai importar qual é o fabricante nesse primeiro momento. O que eu quero que vocês entendam é que você tem esse line-up e essas disposições de capacidade de condensador, capacidade e modelos de evaporadora para usar e para oferecer para o seu cliente. E aí, com certeza, vocês vão perguntar, William, mas e aí qual é a marca? O que tem disponível no mercado? Porque eu sei que tem gente que não tem familiaridade com as marcas de multi, porque ou está chegando agora no multisplit, ou porque tem uma marca do coração e não sabe quais são as demais que tem aí disponível no mercado para uso. Então, fazendo um apanhado, o que a gente tem disponível? 9 marcas que trabalham com multisplit. Vai ter diferença? Vai. Uma vai ter uma condensadora de uma capacidade, uma vai ter um Highwall com até tal capacidade, um vai ter duto, outro não vai ter, um vai ter piso-teto, outro vai ter só piso, outro vai ter só teto, beleza? Tem uma série de coisas aí, tá? Então você, dentro do que o seu cliente precisa,
você vai oferecer para ele o melhor equipamento dele dentro do que ele precisa. Aí quando eu estou fazendo esse tipo de orientação, o cara pergunta para mim, William, qual é a melhor marca? A melhor marca é que vai atender a necessidade do seu cliente. A melhor marca é a que vai te dar menos dor de cabeça com pós-vendas. A melhor marca é a que vai te dar suporte técnico. Então a melhor marca, cara, vai variar, tem uma infinidade de coisas que vai fazer a melhor marca, beleza? E isso precisa ficar claro, isso você precisa entender que a melhor marca para instalação, a melhor marca para suporte, pode não ser a marca mais barata, beleza? Ou às vezes a marca que te dá o melhor suporte técnico não é a marca mais conhecida, não é a marca mais querida do público em geral. E aí você precisa entender quais serão as marcas que você e a sua empresa vão trabalhar. E aí isso é particular de cada um, beleza? Você define quais são os pontos que você quer trabalhar. Fala assim, eu quero confiabilidade, eu quero qualidade, eu quero pós-venda, eu quero suporte técnico, eu quero receber brinde, eu quero receber viagem. Você que decide, irmão, beleza? Essas são as marcas que têm disponível até o momento que eu fiz esse vídeo aqui. Se vai ter mais depois, aí a gente não sabe. Mas até o dia de hoje que eu estou gravando, é isso aqui que tem. E aí a pergunta que fica é, como que você vai usar todas essas marcas? Como que você vai entender, dentro da necessidade do cliente, qual a melhor aplicação? Qual o tamanho da condensadora? Porque essa é uma dúvida que é muito latente. O cliente tem uma configuração. Qual a condensadora que eu ponho? Eu ponho a condensadora mais barata? Eu ponho a condensadora que vai atender a necessidade dele? Então, são algumas dessas situações que a gente vai começar a falar agora. E aí você vai ter um pouco mais de conhecimento do que você já tem para oferecer multisplit para os seus clientes. Tá entendendo que trabalhar com multisplit não é só seguir a tabelinha? Tem alguns outros detalhes. Então, o nosso papel e propósito é fazer com que você e a sua empresa transformem conhecimento em faturamento e lucro. Tá gostando do vídeo? Curte, comenta, compartilha com um parceiro da área que precisa também ouvir essa informação. E continua aqui com a gente no vídeo que tem muito mais coisa. Então vamos lá. A gente já sabe que o sistema multisplit é composto de até 7 unidades, beleza? Então eu tenho uma externa e até 6 internas. E a gente tem que tomar cuidado quando a gente vai oferecer, selecionar um multisplit, com duas situações. A gente aprendeu a vender multisplit em função da simultaneidade, tá? Que é o funcionamento simultâneo de todos os conjuntos, de todo o conjunto, certo? Só que a gente esquece da conectividade. Por isso que a gente tem que sempre pensar, igual está aqui escrito, conectividade e simultaneidade. E dos fabricantes que a gente tem listado aí, nós temos uma simultaneidade, ou melhor, uma conectividade e simultaneidade de até 200%. William, mas 200% é muito? É pouco? Vai depender. Você pode usar? Pode, porque o fabricante permite que você use, certo? Mas será que vai fazer sentido você usar? É isso que a gente vai começar a ver. Então, aqui no exemplo, nós temos duas aplicações. Uma aplicação residencial, que é padrão. Um apartamento aí com sala e 3 quartos. Uma evaporadora de 18 e 3 de 9, que dá 45.000 BTU por hora. E uma aplicação comercial, que pode ser uma clínica médica, uma clínica estética, uma clínica dentária, com 5 máquinas de 12.000. E aí a pergunta que não quer calar é: qual é a melhor condensadora para esse tipo de aplicação? Porque eu sei que a grande maioria de vocês liga no seu distribuidor do coração e fala assim: meu cliente quer uma de 18 com 3 de 9, põe aí a condensadora mais barata. E aí vocês ficam fazendo conta com o bolso do cliente. Se eu tiver errado, vocês podem escrever aqui no comentário, vocês podem falar, tá tudo certo. Só que eu trabalhei em distribuidor e foi os meus 4 anos de trabalhando em distribuidor assim. Hoje eu frequento o distribuidor
mensalmente, fazendo treinamento, fazendo visita, e nada mudou. Nada mudou. Então, o que eu estou trazendo para vocês aqui é um olhar diferente de ofertar multi-split, mas olhando para realmente o que o cliente precisa. E aí você vai ter condição de olhar para ele e falar assim, olha, dentro da necessidade do senhor, a melhor condensadora é essa aqui, por causa disso, disso e disso. E não, ó, essa aqui é a condensadora mais barata. Porque hoje a gente só tem vendido preço. A gente não está vendendo aplicação e não está vendendo o conforto térmico que o cliente realmente precisa. E aí, na aplicação, a gente pode utilizar aí uma condensadora de 30 mil, uma condensadora de 36 e uma de 42. Beleza? Dá para colocar uma condensadora de 38? Porque depois a gente fala assim, ah, mas tem uma condensadora de 38. Dá para colocar. Mas vamos comparar aqui. O que o cliente precisa do levantamento de carga térmica? 18 e 3 de 9, certo? Que dá 45 mil. Você pode oferecer para ele uma condensadora de 30 mil? Pode. A simultaneidade vai ser um pouco alta. E aí você vai observar que as condensadoras, as evaporadoras vão trabalhar abaixo do que realmente precisa. Tá correto? Ah, William, mas ele não vai usar ao mesmo tempo. Tudo bem, ele não vai usar ao mesmo tempo. E o dia que ele precisa usar no mesmo tempo? Nas férias. Não estou falando das férias de junho e julho, não. Estou falando das férias de novembro, dezembro, janeiro, carnaval. Vai dar conta? Vai estar todo mundo dentro da casa dele? Não vai dar conta. E aí ele vai lembrar de você. Aí ele vai te ligar e falar assim, ô, a máquina aqui não está funcionando. Não, mas está instalado. O senhor está usando direito? Estou usando direito. Ele não vai lembrar que você falou para ele que se ele usar tudo junto, vai demorar mais para climatizar. Ou melhor, porque você também não falou isso para ele. Beleza? Aí, não, então, para não ter esse problema, vamos colocar na condensadora de 36, tá bom. A combinação é 18 e 3 de 9, vai funcionar 15 com 3 de 7. Ah, William, mas é só 3.000 BTU. Não faz tanta diferença. Não faz tanta diferença porque não é na sua casa. Por isso que não faz tanta diferença. Beleza? E aí a gente chegou numa condensadora de 42. 17.4, 8.2, 8.2 e 8.2. Beleza? Dá para colocar numa condensadora de 48? Dá. Dá. E aí vai estar certo. Se você quiser colocar numa condensadora de 48, você vai precisar explicar para o cliente por que o seu orçamento é mais caro do que todo mundo. E aí muitos vão se perguntar assim, ah, William, mas esses dados que você acabou de tirar, me mostrar aqui na condensadora de 30, na de 36, na de 42, como é que a máquina funciona? Onde está isso? Catálogo de engenharia do fabricante. Em alguns catálogos comerciais também tem essa informação. Tá? Por exemplo, Daikin e Fujitsu, em alguns catálogos antigos, tinha essa tabela no catálogo. Hoje, nos catálogos atuais, eu não sei porque eu não parei para olhar. Mas da onde que eu tirei essas informações? De catálogo de engenharia. É nessa hora que você descobre se o seu fabricante que você veste tanta camisa está do seu lado ou não. Pede para ele um manual de engenharia. Por quê? Porque você precisa entender como é que a máquina vai trabalhar. Entendeu? Posso até fazer um vídeo depois só falando sobre isso. Vou baixar um catálogo, eu falo em cima do catálogo de 2, de 3 fabricantes e a gente discute em cima. Então isso aqui é que vai fazer a diferença quando você vai vender um multi-split. Quantas vezes vocês já não perderam uma obra de multi porque o cliente falou assim, ah, mas a condensadora do seu concorrente é diferente da sua. Por quê? E você não sabe explicar.
E aí o cliente olha só o preço e compra pelo preço. Já no caso do comercial, a situação dá para ver que é mais gritante ainda. Eu posso colocar numa condensadora de 42? Posso. Cada máquina de 12.000 vai funcionar com 8.4. Na de 48 vai funcionar com 9.6. Só que é uma aplicação comercial. Vai ficar tudo funcionando ao mesmo tempo. E aí você faz aquela grande pergunta. Cara, será que em todos os múltiplos que eu fiz em clínica, eu fiz errado? Não vou falar que você fez errado. A máquina está mal aplicada. Ela não está errada. Porque ela vai funcionar dentro das características que ela tem, ela vai funcionar. Só que ela está mal aplicada. E dependendo do cliente que você tem, o modo que ele está usando, compromete mais ainda a aplicação e o funcionamento da máquina. Mas aonde que o cara vai perceber isso? Só na hora que a conta de luz dele aumentar. Porque todo mundo vendeu, e você também vendeu, falando para o cliente que ele ia economizar energia. Mas vamos pensar nessa situação aqui, ó. O cliente precisa de 12.000 em cada uma das salas, só que ele só tem 9.600 BTU por hora. A máquina vai consumir o que ela deveria consumir normalmente? Não. Porque ela precisa trabalhar até atingir 12. Então, ao invés dela trabalhar 1 hora para climatizar o ambiente, ela vai precisar trabalhar mais de 1 hora. Ou seja, ela vai consumir mais. A conta desse cliente vai diminuir? Não. Ou ela vai empatar, ou ela vai aumentar. Só que aí, a máquina já está instalada. Você já vendeu. Dependendo da situação, você até já gastou o dinheiro. Beleza? Então, são esses detalhes que a gente precisa entender. São esses detalhes que a gente precisa trazer para o cliente. Ah, William, mas só que se eu fizer isso, eu não vendo. Não é que você não vende, você vende com mais qualidade. Você vai ter uma resistência? Ah, vai, porque o mercado inteiro vendeu do põe aqui a condensadora mais barata. O mercado inteiro vendeu o preço durante muito tempo. Esse é o grande ponto. Então, a gente precisa começar a entender e perceber que vão existir aplicações que você vai precisar explicar para o cliente como que vai funcionar no comércio ou na residência dele. Porque senão você vai ter problema no futuro. Para facilitar, tem um resumo de tudo aqui. Tanto da aplicação residencial quanto da aplicação comercial. E eu recomendo de verdade que você procure entender melhor como que funciona cada uma das combinações que você oferece para o seu cliente. Ah, William, mas vai fazer diferença? Vai. Tem um monte de coisa que influencia. Isso, eu vou gravar um vídeo só para falar disso. Vou escolher 1 ou 2 fabricantes e a gente vai pegar o recorte do catálogo e vai falar sobre isso, para vocês poderem entender aonde está a diferença e o porquê que quando o assunto é multi-split ou mini VRF ou VRF, a carga térmica é crucial para você saber se o seu sistema vai atender a necessidade ou não. Porque se você especificar a carga térmica errado, na hora que você fizer a simultaneidade, você compromete o uso. E ainda tem um outro ponto. Se você não entender como vai ser o uso do cliente na rotina dele, no dia a dia dele, vai ficar pior ainda. Beleza? Então, é isso que a gente precisa assimilar. Não é só olhar lá na tabela e falar assim, aqui na tabela está dando 140% de simultaneidade, eu posso colocar essa condensadora. Não. Às vezes, 140% de simultaneidade vai te dar uma dor de cabeça que vai fazer você gastar muito mais dinheiro. E eu já presenciei situações em que o cliente pediu a troca do equipamento, porque o equipamento não funcionava adequadamente. E não era nada muito grande, não, tá? Era uma máquina de 12 e 2 máquinas de 9. E aí a gente descobriu depois que em um dos ambientes que ele tinha, ele não precisava de 12.
Ele precisava para começar de 18. E aí colocaram 12 duas de 9, beleza? Em uma condensadora de 24 mil BTUs. Aí vocês já sabem o rolo que deu, né? Chegamos ao fim de mais um episódio do nosso podcast GBPFS. Siga as nossas redes sociais, curta o conteúdo, inscreva-se e compartilhe com quem precisa ouvir o que você acabou de aprender aqui. Meu muito obrigado a todos e nos falamos no próximo episódio.